quero dar boas-vindas a você, aluno e aluna, porque nós estamos começando uma grande aventura, que é o nosso curso de teologia. Eu vou ser um professor que você vai ter muito contato, porque são várias disciplinas. Eu sou professor, tenho estado na Unifil e em outras faculdades dando aula de teologia. Você vai me conhecer muito como professor de teologia sistemática. Mas hoje, antes da própria disciplina de teologia sistemática, nós vamos começar falar sobre uma introdução geral aos estudos teológicos. Meu nome é Silas Barbosa Dias, minha formação é na área de teologia, na área de filosofia. Eu fiz um mestrado em teologia, um doutorado também em teologia. Então, quando a gente está falando com você, o mais importante é esta interação amistosa e que você possa ter 3 pontos que eu acho muito importantes na teologia: uma mente aberta, um coração aberto e uma vontade aberta. É assim que nós vamos começar este curso e creio que fará uma diferença tremenda na sua vida e também na sociedade, na igreja e no mundo atual. Muita alegria estar com você. Eu gostaria de chamar a atenção para o título da disciplina. A disciplina nossa, ela começa com introdução aos estudos teológicos. E esse é um bacharel em teologia para você. O que seria pensar teologicamente? Eu tenho dado aula durante os últimos 30 anos e eu digo para você que teologia é uma experiência fascinante. Eu estou mais empolgado hoje do que eu estive em toda a minha vida, empolgado com a teologia, porque a teologia faz arder permanentemente o coração. Eu gosto de sempre dizer a você o seguinte, que a primeira aula de teologia foi dada pelo próprio Cristo ressuscitado. Você vai encontrar isso logo no caminho de Emaús, ele dando uma aula fascinante, uma aula de teologia. Uma aula que durou mais ou menos 1h30. Mas alterou a história deles e alterou toda a história do mundo. Então, preste atenção nesse ponto que eu quero chamar já uma atenção muito importante. A primeira aula de teologia no Novo Testamento foi dado pelo ressuscitado. Isso mostra já a importância da teologia. Quando eu digo isso, estou dizendo a você que foi no caminho de Emaús e tinha uma característica. Era uma aula que fazia arder o coração. Imagine essa expressão, a teologia deve fazer arder o coração. Eu acredito que toda teologia que é realmente teologia e boa teologia deverá fazer arder o coração permanentemente. Então, assim deve ser o estudo da teologia. Meu interesse, e eu creio que de todo o nosso curso, de todos os professores, porque eu estou dando aqui basicamente uma aula de introdução para todo o curso, é a ideia de que sempre este curso faça arder o nosso coração e fazer com que a nossa mente também esteja cada vez mais transformada. Com isso, eu já quero dar um tópico muito interessante para você. Pense o seguinte, teologia é algo cognitivo, tem que mudar a forma de pensar e de saber. A teologia é algo constitutivo, quer dizer, você tem que tornar-se, é algo que alguém quem você tem que tornar-se, e é também eficaz, é efetivo, é prático, é algo que você tem que fazer. Então, algo a saber, algo a tornar-se e algo a fazer, algo a praticar. Pense comigo nisso ao pensar em introdução aos estudos teológicos. A teologia é um agir de amor. O estudo da teologia é um agir de amor. Foi Karl Barth quem enfatizou que o labor teológico, destituído de amor, mesmo que fosse acompanhado de oração com seriedade, de estudo esmerado e de serviço zeloso, não passaria de mísero combate simulado de mero trilhar de palha vazia. Com isso já começo a chamar a atenção para esse fato.
Teologia é um ato de amor. Teologia tem a ver com a paixão pela vida e paixão pelo Criador. Santo Agostinho disse o seguinte: eu quero conhecer quem eu amo. Quando você entende isso, entende por que é preciso estudar mais teologia. Nessa primeira unidade, nessa primeira semana, a ênfase que eu quero dar é sobre o pensar teológico, e foi sobre isso que nós estudamos durante essa semana. Nesta aula, você terá uma breve introdução à teologia cristã, onde terá o entendimento da importância do estudar teologia e suas possibilidades dentro das realidades da vida. Você terá também condições de realizar diagnósticos sobre as necessidades e aspirações dos diferentes segmentos da sociedade, desde a prática teológica relativamente à espiritualidade comprometida, aplicando conceitos capazes de elucidar com a própria teologia ou como a própria teologia foi sendo construída em suas funções. Eu quero chamar a atenção para o fato de que ao final da aula você pode e deve fazer uma interação. Em todas as aulas haverá sempre uma leitura complementar. Um conselho que eu dou a você é o seguinte: teologia precisa de leitura. Quanto melhor você ler, melhor você entende, melhor você participa e melhor você vive. Teologia é leitura, é reflexão, é compreensão, é aprofundamento. Você verá também um fórum. O que é um fórum? É um lugar que você pode colocar suas opiniões, seus depoimentos, e você vai fazer isso nessa aula. Nós vamos deixar um lugar aberto para você. E um ponto que é muito importante também na forma que eu estou ministrando aulas a você é o seguinte: eu sempre vou colocar algumas perguntas e reflexões. Perguntas que levam você a dar um feedback, uma resposta daquilo que foi estudado durante a semana. Então, assim, vamos caminhando. Teologia. Vamos pensar o seguinte: o que é o estudo da teologia cristã? Afinal, o que constitui a base da teologia do seu ponto de vista de compreensão, do seu ponto de vista de transformação e do seu ponto de vista de ação prática. Teologia é um caminhar para dentro dos territórios do maravilhoso, do projeto de Deus, o Criador, para a realidade da vida humana. Teologia é a atividade pela qual os cristãos refletem e expressam o que têm experimentado e crido. É também o esforço para dizer como chegaram naquelas convicções e por que as fizeram. Toda teologia é, em sua essência, cristológica em suas raízes e eclesial em sua expansão. Por quê? Porque a teologia tem a ver com Cristo, tem a ver com a base cristocêntrica da realidade. Mas ela se expande onde? Na vida da igreja, se expande na vida da realidade existencial em todas as áreas da vida. Então, assim definimos o fundamento central do caráter e do coração da teologia, bem como suas possibilidades de inserção na sociedade contemporânea. A teologia tem a ver com a totalidade da vida humana. Então, quando a gente fala em teologia, ou quando você fala de qualquer ciência, é muito importante que você observe que toda ciência, todo estudo tem uma metodologia. Qual é o método da teologia? Como que a teologia caminha, né? Então, compreender o método é compreender os seus pressupostos, como ela se constrói. Nesta primeira semana, ou neste primeiro mês de introdução, você vai ter resposta a estas perguntas. Há um pensador chamado Casales, um teólogo francês. Ele diz que a teologia poderia ser definida como esforço metodológico e vontade profética. Por isso é sempre uma tarefa comprometida e é sempre uma tarefa transformadora. Como toda e qualquer disciplina, não é
e não consegue ser neutra, nem precisa sê-lo. A única objetividade necessária à atividade teológica é o compromisso. Isto é, o ponto que funciona como um código genético na tarefa teológica. O que eu quero dizer é o seguinte: a teologia, ela precisa arder o coração e ela é um caminhar transformativo, ela é um caminhar transformador. Então, ao falar do teológico, ao falar das verdades, das vertentes, dos grandes temas teológicos, sempre tem em conta que é preciso buscar o processo de que eu creio que posso mudar, eu sou um ser melhorável de acordo com o projeto original do Criador. A teologia pode ser definida da seguinte forma: é um discurso, é uma ciência do sobrenatural, é uma ciência que também pode ser chamada de ciência da religião, é o estudo sobre Deus. Definições mais elaboradas são: é a ciência de Deus, segundo ele se revelou em sua palavra, segundo Ernest Renan. A apresentação dos fatos da Escritura em sua ordem e relação própria, Charles Hodge. Ou a interpretação metódica dos conteúdos da fé cristã, segundo Paul Tillich. Dogmática, também é chamada teologia dogmática, né? É a ciência na qual a Igreja, segundo o estado atual do seu conhecimento, expõe o conteúdo da sua mensagem, criticamente, isto é, avaliando-o e por meio das Sagradas Escrituras e guiando-se por seus escritos confessionais. Veja, teologia tem a ver com as Escrituras, tem a ver com os escritos confessionais, isto é, com a história do que foi pensado na história do pensamento cristão e a realidade atual, a realidade dos contextos atuais. Então, isso metodologicamente, você já começa a ter uma base do teológico. Daniel Migliore, um teólogo de Princeton, tem uma afirmação interessante: teologia não é uma simples repetição de doutrinas tradicionais, mas uma busca persistente da verdade que elas indicam e que expressam somente de forma parcial e fragmentária. Como busca contínua, o espírito da teologia é interrogativo, antes que doutrinário. Ele pressupõe a disposição de questionar e ser questionado. E aqui surge uma pergunta que acho ela altamente relevante: quão necessária é a teologia? Bem, eu já começo dizendo que Jesus Cristo deu uma aula de teologia logo após a ressurreição. Por quê? Porque era necessário. Aqueles dois do caminho de Emaús estavam indo para o lado errado, estavam com a perspectiva errada, estavam com o pensamento errado, estavam com o coração errado. Jesus dá a eles uma aula cristológica, baseado nas Escrituras, e o que aconteceu com eles? Eles mudam de rumo. E naquela mesma noite, voltam para Jerusalém. O que era noite e cansado, transforma-se em coragem, força, novos caminhos, novos rumos, novas direções. É isso que é teologia. Então, segundo Kenneth, teologia é não apenas necessária, mas também inevitável. Afinal, o ser humano pergunta pelo sentido da vida. A vontade, a fonte de toda a teologia, a fonte da teologia sistemática, foi a luta contra a falsa doutrina, contra as versões conflitantes do Evangelho, né? Então, começaram a aparecer muitos problemas. Então, foi necessário colocar uma ênfase contra o falso ensino. Isso requereu o quê? Reflexão teológica, análise, teorização construtiva. Em segundo lugar, outro impulso para a dogmática foi a necessidade de instruir os novos convertidos em preparativos para o batismo. Eles devem receber o ensino e suas perguntas e dúvidas devem ser respondidas. E, em terceiro lugar, um fundamento final é a reflexão do pensamento gerador. Aqui fala do envolvimento em exegese bíblica, a interpretação de uma passagem leva a perguntas sobre sua relação com as outras passagens e as Escrituras em sua totalidade. Interpretando-a,
o mais profundo e central possível. Ensinamentos da Bíblia conduz à sistemática, que sumariza de forma coerente a palavra de Deus para toda a humanidade. Então eu diria o seguinte a você: teologia é necessária, é possível e a vida humana precisa. Precisamos refletir sobre de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Ao fazer essas questões e procurar uma pergunta, você já está procurando pela teologia. A teologia é necessária para descobrir a unidade e a integridade da verdade cristã e para assegurar clareza do testemunho da fé no meio do mundo. Eu gosto muito desta afirmação de um daqueles que foram um dos maiores teólogos do século XX, um teólogo reformado suíço chamado Barth. Grave essa frase: entre todas as ciências, a teologia é a mais bela. A que mais profundamente mexe no coração e na cabeça. A que mais se aproxima da realidade humana. E a que proporciona a mais clara visão da verdade procurada por todas as ciências. Veja, a teologia é bela. Por que é bela? Porque ela envolve a totalidade da vida humana. Envolve a totalidade da existência humana. Envolve, portanto, todos os campos da realidade da vida. Teologia não é apenas falar de Deus, mas é falar de um Deus vivo que age na realidade humana. Teologia tem a ver com a totalidade da vida e a totalidade da existência. Jürgen Moltmann, um teólogo atual ainda, escreveu algo assim: eu comecei a estudar teologia 60 anos atrás. Teologia foi para mim, e ainda é, uma disciplina maravilhosa, fascinante e perturbadora. Uma aventura de ideias, uma progressão para dentro de todas as esferas e um começo sem fim. Você está começando algo fascinante, uma aventura extraordinária que é o estudo da teologia. Só que eu vou dizer uma coisa a você, é um estudo sem fim, é um estudo fascinante. Todos nós, não importa quanto eu já estudei teologia, tenho estudado teologia por 40 anos, eu diria a você, sempre somos principiantes, estamos começando. Teologia é uma aventura para verdades maravilhosas. Como afirmou ele, uma progressão para dentro de novas esferas da vida, um começo sem fim. Bem, agora é com você. Nós esperamos que você faça as leituras, que você esteja fazendo da teologia uma atividade constante. Procure todos os dias ler algo, ler mais. Procure compreender, refletir, viver. Porque teologia é, acima de tudo, um ato de amor. Eu quero estudar teologia porque eu quero cada vez mais conhecer quem eu amo e qual o projeto dele para a minha existência nesta pátria terra. Deus lhe abençoe, sucesso, bons estudos.